Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma quinta-feira quântica. Nosso convidado de hoje é o Mário Sérgio. Já vou mandar o convite para ele aqui e já faço a apresentação junto com ele. É um profissional já com muita experiência no ramo. Olá, Mário Sérgio, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu acabei de entrar, estava começando a te apresentar, mas aí eu vi que você entrou na live, eu falei, já vou convidar ele aqui e a gente Como... já faça a sua apresentação com você aqui. Muito obrigado. Então, eu quis muito que você pudesse participar, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho, né? Já há muito tempo aí em Curitiba. A questão da psicologia transpessoal é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, não conheço muito bem. Fora os outros trabalhos que você faz, né? No hospital, em consultório, o Hospital Espírita, né? Ainda funciona em Curitiba o Hospital Espírita? Ainda funciona. Ele saiu do local onde você conheceu, né? Aham. Que ano foi? Em que ano foi que se esteve lá? Foi, deixa eu ver, mais ou menos há 10 anos atrás, por Você volta de tinha, você 2010. tinha, eu acho, acabado de ter neném, do seu Isso, filho. então, a minha filha caçula, ela já está com 11 anos, então tem Então, esse tempo aí. ele não está mais lá nesse local, não. Onde Ah, você foi, naquele momento, né, convidada por mim, pelo Centro de Estudos do Hospital, já para falar de física quântica. sim, sim, né? Desde lá nossas áreas já vêm se entrelaçando, né? Que bacana. Exato. E eu me lembro, né, que quando eu conhecia ou quando eu ouvi falar sobre o hospital psiquiátrico, né, espírita, eu achei uma coisa muito inovadora, né? Muito assim, para frente, né? Coisa de Curitiba, Exato. né? A gente aqui do Rio tem essa visão assim, né, de Curitiba ser uma cidade mais avançada, uma cidade de primeiro mundo. E realmente eu achei, né? Porque consegui conciliar, né, o tratamento espírita com o tratamento psiquiátrico, eu achei uma coisa realmente maravilhosa. Só em Curitiba mesmo que eu ia encontrar, né? Então, olha, esse capítulo é muito, muito interessante e muito importante, me parece, para a história da psiquiatria Uhum, aqui no Paraná, mas eu acredito que para o Brasil também. Eu uhum. até posso começar comentando um pouco sobre isso, se você permitir. Claro, uhum. Então, primeiro, te agradecer pelo convite, fiquei muito honrado, né? Uma delícia estar com você. Sempre que eu posso, eu te acompanho, adoro suas aulas, assistir Obrigada. né, as lives, sempre muito, muito esclarecedoras. Uhum, E veja, naquele momento, já há mais, né, pouco mais de 10 anos, então, bom, nós já estávamos no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro desde 1984. olha, bastante tempo. Eu me formei em 77, mas desde 84 nós tínhamos uma equipe de direção que já era interdisciplinar. Eram dois médicos, psiquiatras e dois psicólogos. Uhum, E naquele tempo, que é a pré-história, né, nós mal saímos do uso, aquele uso generalizado da eletroconvulsoterapia uhum, e algum avanço ainda muito inicial, né, dos psicotrópicos, das medicações psiquiátricas, que hoje já dispomos num espectro muito mais amplo. Então, uhum. aquele início era uma época muito desafiadora, porque nós tínhamos os antigos hospitais, ainda baseados numa visão muito reducionista Uhum. da psiquiatria ao cérebro, mas mesmo o cérebro não se conhecia tanto quanto hoje, com o avanço da neurociência.
E aí nós começamos a trabalhar e colocar dentro do hospital uma experiência que trazíamos da implantação de comunidade terapêutica, que iniciou em Curitiba no Nossa Senhora da Glória, no outro hospital, com Aham. a supervisão do Oswaldo de Loreto, lá de São Paulo, que foi um dos responsáveis pela vinda do Basaglia, do Franco Basaglia, da Itália, que foi quem coordenou a psiquiatria democrática na Itália, né? Então, nós participamos de todo esse processo, né, transformando o hospital numa comunidade terapêutica, implantando gradativamente as equipes multiprofissionais e interprofissionais, interdisciplinares, mas Uhum. nós já começamos a ter uma visada, um objetivo, né, de alcançar a transdisciplinaridade. Uhum. Começa, naquele tempo, já para nós, talvez um pouco atrasados, mas nós já tínhamos uma perspectiva de que era fundamental a integração dos saberes, né, a Uhum. integração do conhecimento da ciência, das filosofias, das tradições de sabedoria e das artes. Essa é a visão transdisciplinar. Porque Uhum. naquele tempo já acontecia no Brasil congressos, né, os primeiros congressos transdisciplinares. E daí já vinha também a fundamentação da própria psicologia transpessoal, Uhum. que vinha para o Brasil com o Pierre Weil, a Vera Saldanha, lá de Campinas, vinha essa conexão forte com a física quântica, né? Uhum. Porque tanto a psicologia transpessoal quanto, me parece que hoje, muitas mentes abertas buscam fazer essa integração da ciência com a espiritualidade. Sim. E esse diálogo antes muito difícil, né? Quase impossível, o diálogo entre ciência e espiritualidade, começou a se tornar extremamente necessário e urgente. Uhum. E a psicologia transpessoal, como um desdobramento da psicologia humanista, lá nos Estados Unidos, na década de 60, com Maslow, começa a fazer essa integração porque passa a estudar os estados modificados de consciência, os estados alterados de consciência. Uhum. Nós preferimos chamar de estados incomuns de consciência ou de consciência ampliada. Esses estados diferentes de consciência, tanto nos estados de transe, como decorrência de uso de substância psicoativa, Uhum. né, as experiências muito fortes nessa época da contracultura, do movimento hippie, enfim, né, do uso dos psicodélicos, Uhum. as experiências, por exemplo, em universidades americanas, com o Stanislav Grof, com a utilização do LSD, né, e depois da proibição do LSD, a continuidade com a respiração, com os trabalhos de respiração holotrópica, né, já Uhum. conhecido também como a terapia de renascimento, né, descoberta meio que por acaso dentro de uma banheira, quando o Leonardo Orr entra num estado de regressão e revive o seu próprio nascimento, né? Uhum. Enfim, então foram muitas experiências que começaram a acontecer, havia esse espírito, né, de mudança, de urgência numa mudança nesse tempo, na década de 60, tinha a ver com esse movimento cultural também, a emergência da psicologia transpessoal, que já estava, de alguma maneira, entreaberta pelo próprio Carl Jung, Uhum. e que já se refere a uma personalidade acima do pessoal, além do pessoal, né, onde ele tentava integrar essas dimensões da psique além do ego, né, as experiências espirituais, por exemplo, porque o próprio Jung apresenta como tese de doutoramento dele o estudo da mediunidade de uma prima dele. Então, ele próprio relata experiências muito interessantes naquele seu último livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, né? O capítulo sobre visões é a experiência de quase morte dele.
quando ele se vê flutuando acima da Terra, mais ou menos sobre o Sudão, né, ele diz, e onde ele vê, assim, no ar, ele vê naquela altura do planeta onde ele estava, do céu, ele vê uma caverna e sentado em posição de lótus na entrada da caverna, um hindu de turbante. Olha. Né? E ele tem o sentimento de que ele, quem sabe, então, finalmente encontraria sua família espiritual. Né? Ele teve esse sentimento. Uhum. E ele diz, né, eu estou resumindo muito, claro, né, ele conta com detalhes, é muito bonito esse relato dele, mas ele diz que vem a imagem do seu médico da Terra, né, o médico que estava atendendo, porque ele havia tido um infarto e quase morreu por isso, dizendo que as pessoas não estavam querendo que ele morresse, que ele tinha que voltar. E o sentimento e o pensamento dele foi assim, puxa vida, vou ter que voltar para dentro da caixinha. Uhum. Né? Ele teve essa experiência muito penosa de voltar. Uhum. Ele disse que foi um período um período bastante difícil, mas ao mesmo tempo muito produtivo para a sua obra. Né? Uhum. Bom, eu estou dando alguns saltos aqui no que eu havia pensado em falar, mas é interessante porque essas coisas se misturam mesmo. Sim. Né? Esse hospital, justamente por ser um hospital da Federação Espírita, né? E a direção permitindo isso, nós tínhamos o interesse de investigar se de fato era importante a influência espiritual nas doenças mentais. Uhum. Porque isso é uma tese dos espíritas há muito tempo, né? De que o sofrimento mental, os quadros das psicoses, principalmente, tem uma relação com as questões espirituais. Né? E dando um outro salto agora, bem recente, no DSM-5, por exemplo, já está descrita os estados chamados de possessão, né? Com descrições interessantes sobre dissociação, sobre despersonalização. De alguma maneira já se abre no próprio DSM, que é o Manual Americano de Classificação das Doenças, essa possibilidade. Mas então, em função dessa abertura, nós começamos a investigar essa relação profundamente, são 30 anos já de trabalho, de pesquisa. Eu sempre digo que é onde eu mais aprendo psicologia profunda, muito mais do que nas universidades. Mas quando vem para nós a formação em psicologia transpessoal, foi muito... Deixa eu tirar esse som aqui, né? Para não atrapalhar. Foi muito importante a formação em transpessoal, porque ela tem uma fundamentação na ciência, ela tem uma base na ciência e na pesquisa, né, desses estados diferentes de consciência, e com isso começa a nos dar a possibilidade, uma legitimidade, digamos, dessa investigação, porque, claro, ainda hoje, em certos meios, você falar de espiritualidade, né, ou de busca de uma compreensão espiritual para o ser humano, hoje já muito mais aceito, mas ainda muita gente torce o nariz, principalmente nas academias, né, porque ainda estão presos, digamos, no modelo da ciência clássica. O materialismo científico, né? Ainda o materialismo esse paradigma, científico, né? E que não deixa de ser também uma crença, né, Eliane? Total. Eu lembro de um simpósio Mente-Cérebro na USP, na USP, em São Paulo, onde o representante do materialismo, um físico, né, e ele convictamente materialista, mas ele diz, olha, eu tenho que ser honesto, e começo dizendo para vocês que o materialismo é também uma crença, também ele se baseia em postulados não demonstrados, etc. Exatamente. Não é? São os dogmas deles também, né? Então, aí eu particularmente me senti um pouco mais confortável também de pensar assim, bom, então tudo bem. Então eu também sou crente, não tem problema, não vou ficar com tanto pudor, embora nós tenhamos que ser cuidadosos na investigação.
porque não podemos tentar tornar verdade aquilo que particularmente acreditamos. Então, continuamos nesse trabalho muito interessante e com a formação transpessoal, que de início eu achava uma bobajada, uma coisa esquisita, né, em função da minha formação psicanalítica, mas aos poucos foi abrindo, fui compreendendo e fui mudando o meu modelo mental e compreendendo o quanto era importante a pesquisa e a integração dessas outras dimensões da consciência, né? A ponto de que hoje estou convicto de que nós estamos entrando nessa era, né? A era dos estudos da consciência. E como você tem dito também nas suas aulas e lives, o que nós temos hoje como princípio, como essência de tudo, é consciência e energia, como aquilo que estrutura o universo em sua multiplicidade, né? Em sua multidimensionalidade. Sim. Então, o que nós fomos fazendo gradativamente com a transpessoal e depois com a formação numa terapia chamada inicialmente de terapia de regressão integral, pelo Roger Vogler, um psicólogo junguiano da Inglaterra, né? Nós fizemos essa formação, mais alguns colegas aqui de Curitiba, que trabalhavam no hospital também, e ele trazia já uma visão mais integrativa dos diversos conhecimentos da psicologia, né, como a psicologia junguiana, a Gestalt, as terapias corporais, o próprio psicodrama, mas também ele dialogava com o livro tibetano dos mortos, né? Então ele introduz no trabalho de regressão, ele falava sem problema nenhum sobre vidas passadas, né? Para ele era a hipótese mais consistente, né? A hipótese da reencarnação, embora possa ser discutida, e a rigor não importa, a rigor não temos necessidade de provar nada, porque não é esse o objetivo, né? Mas a realidade psíquica, afinal de contas, nós podemos acessá-la com algum recurso, com alguma técnica, e aí nós descortinamos um campo imenso que possibilitou uma compreensão muito mais profunda do sofrimento mental, dos transtornos mentais, né? Então, embora nós possamos hoje, a gente discute muito a psicologia voltada para uma psicologia positiva, para as experiências, né, o lado positivo, enfim, da mente humana ou do ser humano, mas nós, em psiquiatria, ainda trabalhamos muito com a dor e com o sofrimento, na forma dos chamados transtornos mentais, conforme a classificação diagnóstica. Mas, queria dizer, não sei quanto tempo, né, se eu estou me estendendo demais. Não, pode falar. Eu devo dizer que cada vez mais, embora o respeito à consideração pela importância do diagnóstico psiquiátrico e até mesmo a intervenção psiquiátrica com a medicação em certos momentos para tornar a vida do paciente, aquele que está sofrendo, mais suportável, até para que ele possa continuar no seu processo de aprofundamento, né, de terapia, nós percebemos que são feridas muito profundas da alma, que se nós não trabalharmos, se não limparmos a ferida, como na ferida do corpo físico, né, se a gente não limpar a sujeira, não adianta pôr remédio em cima, porque nós apenas vamos manter aquele processo se perpetuando. Então, é preciso sim o apoio, o suporte medicamentoso, mas as diferentes psicoterapias são muito importantes. Desde a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vem avançando cada vez mais, vem se aprofundando, inclusive, né, nasceu lá com o antigo behaviorismo, que era o primeiro modelo de mente que nós tínhamos, né, que era estímulo e resposta apenas, como se fôssemos ratinhos de laboratório, passando depois pela psicanálise, principalmente a partir da interpretação dos sonhos de Freud, né, do trabalho sobre os sonhos em 1900, há mais de século já, quando ele funda o inconsciente, né, quando ele traz essa divisão constitutiva do sujeito, o sujeito dividido contra si mesmo, né, no conflito, dando margem aí já um
uma belíssima teoria fundamentando a compreensão, principalmente das neuroses, né? Deixando ainda a questão da psicose um pouco como se fosse uma questão ainda muito complicada, porque tem um conceito na leitura freudiana e lacaniana da psicose muito interessante, né? Que diz assim que aquilo que não foi admitido no simbólico retorna do real, né? Aquilo que não está simbolizado, não entrou na estrutura da linguagem que nos é constitutiva, retorna do real na forma da alucinação. E nós trabalhamos hoje, encontramos frequentemente pessoas que sofrem os transtornos, né, com esses sintomas chamados psicóticos, embora a estrutura não seja psicótica. Quer dizer, vamos diferenciar bem. Não é uma esquizofrenia, que é um quadro ainda bastante difícil de abordar, né, porque é uma síndrome bastante complexa, mas os sintomas psicóticos, nós temos um campo maravilhoso que essa perspectiva transpessoal nos abriu, né? E a fundamentação, claro, o tempo todo nós fazemos pontes com a física quântica que nos dá a base para pensar mesmo na multidimensionalidade do universo e da mente humana, porque nós participamos dessas diferentes dimensões, né? A nossa consciência está em várias dimensões ao mesmo tempo, como a gente lê lá no Fred Alan Wolf, no Amit Goswami, né? Todos esses grandes físicos de hoje que abrem os estudos da consciência. Sim. Então, nós fomos integrando desde a primeira visão behaviorista, psicanalítica, a visão junguiana, que amplia já o espectro da consciência, incluindo o inconsciente coletivo e arquetípico, né, como estruturas fundamentais da construção da psique humana, um belíssimo trabalho também. Sim. A transpessoal fazendo essa ampliação maravilhosa, né, nos dando a possibilidade, principalmente, de compreender não só as experiências místicas, as experiências meditativas, por exemplo, né, aquilo que os meditadores experienciam, ou aqueles que usam algum tipo de substância psicoativa, sejam drogas, infelizmente elas têm um efeito ruim, né, no dia seguinte, ou aquelas drogas, aquelas substâncias sagradas, né, como a ayahuasca, por exemplo, que levam a estados ampliados de consciência e facilitam muitas vezes o trabalho de autoconhecimento. Então, nós somos, principalmente com a ajuda do trabalho do Roger Vogel, do Hans Tendan, né, de grandes terapeutas de terapias mais profundas, nós fomos integrando diferentes escolas, diferentes conhecimentos, mas o principal me parece que é a possibilidade de mudança de modelo conceitual. Sim. E isso depende do paradigma. Sim. E foi muito bom quando eu pude ler o Thomas Kuhn, né? E ele dá essa possibilidade de nós entendermos que o nosso ponto de vista é apenas a vista do nosso ponto, né? Nós só enxergamos algo através da janela conceitual que nós temos, que nós acreditamos. Então, essa paisagem que eu vejo pela minha janela é, digamos, o máximo que eu alcanço. E quando nós conseguimos fazer mudança paradigmática, quando nós ampliamos o paradigma, como está acontecendo, felizmente, né, pela ruptura que a física quântica promoveu, né, lá no comecinho com os estudos da dualidade onda-partícula, né, tudo isso que você já explica muito bem, essa mudança de paradigma permite a mudança da nossa mente também. Sim. Né, e nós nos tornamos, ao mesmo tempo, investigadores, pesquisadores, mas agora já com a consciência de que somos participantes e que muitas vezes nós geramos também o fenômeno que nós estamos observando, o que é muito delicado em nossa área, né? Você há de convir. Se isso na física já trouxe muita agitação, né? Como assim que o experimento vai determinar o resultado?
como é que a mente do cientista vai interferir no resultado, imagine em nosso campo subjetivo, extremamente subjetivo, né, da Sim. consciência humana ou do inconsciente humano. Uhum. Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente vem fazendo. Isso iluminou muito a possibilidade de compreender diferentes patologias antes bastante difíceis, né? O Lacan, um grande intelectual francês que publicou mais de duas dezenas de volumes, né? Foi publicado dos seus seminários, mais os seus escritos. O terceiro volume das psicoses, sobre as psicoses, ele diz um certo momento, ele diz que para não recuarmos diante do desafio da psicose, né? Ele dizia assim, eu mesmo curei dois ou três, mas não sei como, né? E eu posso dizer que esse novo paradigma nos permite uma compreensão muito mais profunda Sim. dos transtornos mentais, mas é principalmente em função aí, se eu tivesse como mostrar um modelinho, ia ser muito interessante, porque ele é um modelo integrativo, né? Uhum. E aí, quem sabe eu pudesse dar algum exemplo. Será que é possível mostrar isso? Claro, fica à vontade. Ah, olha que figura bonita. Esse desenho, esse esqueminha está no livro do Roger Vogel, né? As Várias Vidas da Alma. Ai, Ele mostra a integração de diferentes aspectos, né, da consciência, ou ele chama de inconsciente, né, perinatal, somático, aham, biográfico, arquetípico, né? Mas uhum, perceba que no centro ali ele colocou as ressonâncias simbólicas. uhum, Então vejam, isso é só um esquema, né? É só um modelinho assim didático para que nós possamos compreender. uhum, Mas pensa de uma forma assim, uma coisa muito simples. Nós passamos hoje, podemos viver uma situação difícil. Pode uhum, ser uma coisa forte, por exemplo, a perda de alguém querido, uma ruptura num casamento, a perda de um emprego, enfim, um abuso, uma situação de violência. Nós passamos por uma situação que é o gatilho de um estado uhum. psíquico mais grave, como Sim. depressão, como ideação suicida, o estresse pós-traumático, etc. Então, a partir da identificação desse sentimento nuclear, digamos, foi medo, foi impotência, ou culpa, a partir desse sentimento nuclear, ele faz ressonância com as diferentes dimensões da psique, esses diferentes níveis do chamado inconsciente, apenas porque não são conscientes, né? Eu Uhum. sempre me lembro que eu estudei anos sobre o inconsciente para concluir que simplesmente inconsciente é o que não está consciente. É muito mais fácil pensar assim, É. não precisa assim tanta teoria. E quando nós percebemos, vamos identificando a repercussão, por exemplo, desse sentimento de medo, vamos pegar esse como um sentimento nuclear nesse momento atual, porque eu passei por um assalto, mas isso me remete à violência que sofri na infância, né? Então eu tenho um inconsciente biográfico, mas eu também posso ter vivido uma experiência de estrangulamento na vida perinatal, né? No meu período lá de gestação e nascimento, Uhum. e frequentemente, se nós usamos a forma correta de conduzir, né, o trabalho do analisante, ele muitas vezes ele vai encontrar também repercussões em outras histórias que ele, como se fosse num estado de dissociação, ele nos relata, né, porque ele está tendo um sonho acordado, ele está nos contando, eu estou em tal lugar, em uma outra época, né, a gente pede para que ele perceba o seu corpo, ele diz, é diferente, eu sou agora, eu não sou homem, eu sou mulher, ou eu sou criança, e ele começa a nos contar toda uma história, num contexto, às vezes, inclusive,
com muitos detalhes históricos, né? Não é importante para o trabalho terapêutico o detalhe histórico, é importante apenas para certas pesquisas, porque Sim. existem pesquisas que usam essas informações para investigação mesmo, não só de lembranças espontâneas em crianças, né? A Carol Bowman, por exemplo, e outros pesquisadores que fazem essas pesquisas históricas mesmo sobre lembranças espontâneas, Uhum. é, ou o Júlio Pérez, em São Paulo, que está promovendo essa pesquisa com relatos onde existem dados históricos espontâneos também nos trabalhos de regressão de memória. Então, nós percebemos que a nossa, com essa perspectiva, se amplia muito a compreensão, né? Embora haja sempre um fio condutor nesses diferentes níveis do ser, né? Como sendo, digamos, do momento atual, né? O meu momento biográfico, o meu momento existencial, o biográfico, o perinatal, e eventualmente esse outro nível transexistencial, como queiramos chamar, o fio condutor acaba sendo determinados sentimentos nucleares, como medo, como culpa, né, ódio, e também percebemos aí a repetição de padrões, né, Uhum. tão conhecidos por nós, como nós repetimos padrões muitas vezes autodestrutivos, Uhum. como se parecesse que nós estivéssemos apegados ao sofrimento, né? Na psicanálise isso recebe o conceito do gozo, né? Que é a satisfação mesmo no sofrimento. E tem uma conceituação bastante interessante e profunda, merece ser estudada. Mas é muito interessante porque, pelo menos, embora encontremos conceitos de diferentes teorias da psicologia, apenas que ampliamos a perspectiva, não ficamos mais restritos a tudo que acontece, por exemplo, desde o nascimento até agora, né, de ficar vasculhando a infância, ou mesmo de ficar apenas em torno do modelo, da lógica que Freud utilizou para definir o inconsciente, que seria a lógica do Édipo, né, do mito de Édipo. Uhum. Nós percebemos que isso que o mito nos conta de forma tão concentrada, né, essa digamos, é a força do mito, ele resume, como o mito da caverna em Platão, por exemplo, né, que Sim. resume toda uma filosofia, nós temos, por exemplo, nesse mito do Édipo, um jogo das relações afetivas, emocionais, amorosas, até sexuais, mas já com uma outra consistência histórica que esse estudo ampliado nos permite. Uhum. Então, eu diria que lamento que Freud tenha abandonado a hipnose lá no comecinho, Uhum. porque ele teria ampliado muito mais a psicanálise, mas mesmo assim ele construiu um edifício bastante sólido, bastante importante. Ele abandonou a hipnose porque ele não queria o efeito sugestão, né? Embora o efeito sugestão, que fica denegrido com a ideia de placebo, no fundo seja a nossa capacidade também de autocura, É, que devemos conhecer também, mais verdade. profundamente. É verdade. Acho que vou deixar Verdade. você falar também, né? Ah, não, imagina! Eu estou adorando aqui te ouvir, está maravilhoso. Muito bom. E eu fico muito feliz, né, de ver que a física quântica também acaba dando esse fruto, né, de trazer esse novo paradigma, né, como você falou. Exato. Porque no caso da doença psíquica, né, psiquiátrica, realmente é um sofrimento muito intenso, né? Eu já tive alguns psiquiatras fazendo o curso de física quântica e eles falavam assim da necessidade, né, que eles mesmos sentiam de ampliar, porque o materialismo científico não dá conta. Você fazer uma psicologia, uma psiquiatria ali no materialismo científico, eu imagino que para o médico, para o profissional, deve ser até angustiante, né? Porque. É, é muito difícil. Veja, a gente se depara com uma série de fenômenos o tempo todo, né? Pensa Sim. no médico intensivista, né, que trabalha na UTI. Uhum. A gente já viu esse tema até em filmes, né?
sejam adultos ou até com crianças, como aquele Mistério da Libélula, por exemplo, né? Onde uma criança começa a fazer desenhos, começa a relatar da forma lúdica da criança a sua experiência de quase morte, Olha, né? né? Ou aquele meu professor do mestrado, do programa de mestrado, que ele é cirurgião, neurocirurgião, conversa, se depara com uma senhora que adentra na sala de cirurgia, ao final da cirurgia de uma criança, pedindo para que ele deixasse aquela criança mais tempo na UTI, e ele não entende como é que aquela mulher, quem é essa mulher que está lá dentro, e depois ele não tem nenhum registro dessa mulher, ela Nossa. simplesmente não existia no mundo material, né? E posso dizer que ele não era um psicótico, ele É. simplesmente teve uma percepção sem objeto material. Aham. Alucinação é isso, né? Uma percepção sem objeto material. Mas o que dizer das experiências que você provavelmente tem em estados meditativos, né? Que você é maluca porque você tem vivências oceânicas, né? Você tem a sensação de não ter mais corpo, você tem a sensação de ser uma com o universo, você é pura consciência, não é? Ou então você tem sonhos terríveis de você descer aos abismos do inferno, né? Como a gente encontra frequentemente nos pacientes com sofrimento mental. Uhum. Enfim, a fenomenologia é imensa e nós sempre tentando reduzir isso para a janela da ciência chamada normal, né? Da ciência Sim. convencional, normal, do materialismo científico. É. Então, quando vem da mãe das ciências, a física, a quebra do paradigma, como você disse, né, já há 2 séculos atrasado, né, É. é, quando vem no início do século passado, essa possibilidade, trazendo esses questionamentos, mesmo que uma grande parte dos físicos não aceite as especulações filosóficas, não é? Sim. Acho que você ouve muito deve ouvir essas críticas também, né? Ah, Como é que se fica fazendo filosofia com a ciência? Mas é isso, ciência e filosofia são intrínsecas, né? então. E esse é o fazer humano, né? É. Nós, provavelmente, tudo que nós produzimos nas ciências, nas filosofias e nas religiões é sempre tentando responder às mesmas questões primordiais, né? Quem Exatamente. somos nós, né? Quem sou eu? Da É. onde a gente veio? Por que estamos Sim, aqui? E para sim, onde a gente vai, né? sim, sim. É. O Einstein, ele colocava, né, essa questão. Ele dizia que as ciências, as religiões e as artes são apenas ramos diferentes de uma mesma árvore, que todas buscam responder às mesmas inquietações, como você falou, né? E uma É, outra colocação dele que eu gosto muito, né, que ele diz assim: por que que essa ciência que produz tecnologia para facilitar a nossa vida, por que que ela contribui tão pouco para a nossa felicidade no nível mais pleno, né? Mais intrínseco, né? E aí ele mesmo respondia, ele falava, porque nós não fazemos um uso sutil da ciência, né? Então, isso é que é bacana, que os grandes gênios da ciência, na verdade, eles tinham essa visão mais integrativa, né? Que a ciência, ela tem essa função mais de abarcar o ser como um todo, não só ficar produzindo tecnologia, né? Mas exato. foi uma massa, né, de cientistas que veio depois, que eu não sei bem, que se apoderou, né, de certa forma, desse meio e ficou, né, inflexibilizou, né, com esse materialismo científico. Mas eu fico feliz de ver que, aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, a abertura está só se aumentando, né? Está só aumentando. No Exato. CBPF, no Rio, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, há 2 anos atrás, teve um seminário sobre a consciência na ciência. Eu fiquei muito feliz, né? Falei, que bacana, né? A gente vê um local totalmente
científico, né, totalmente acadêmico, aberto para um seminário para discutir a consciência. No Então, ano passado nós estávamos aqui conversando com algumas pessoas, inclusive o Marco Chimaia, que foi do programa de pós-graduação da PUC, agora hoje ele está no Dom Bosco. Pensávamos, vamos promover um congresso, um encontro, enfim, para discutir a consciência, né? E com várias abordagens. Você seria, obviamente, uma das convidadas, né? muito obrigada. Mas talvez agora, por esse meio eletrônico, fique mais fácil, né? Sim, Já sim. não precisa salão, já não precisa um monte de coisa. Então, eu vejo esse avanço. Mas veja, mesmo Newton e Descartes, né, coitados, levam a culpa de tudo, né? Porque o paradigma newtoniano, cartesiano, porque reduziu, restringiu, mas eles não eram fechados. Né? Eles próprios faziam outras pesquisas e especulações, sim, até metafísicas, né? Sim, porque os grandes gênios, né, como eu costumo falar, quando a gente aprende alguma coisa a mais, aquele aprender, aquele degrau que a gente sobe, faz a gente enxergar mais um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Né? Aí você sobe mais um degrauzinho, para cada uma coisa que você aprende, você enxerga mais 10 que você ainda não Exatamente. sabe. E a gente... Então, eu sempre brinco, eu falo, quem não sabe, acha que sabe. Porque ele, na verdade, não sabe nada. Então, ele está fechado naquele mundinho. Agora, quando a gente começa realmente a adentrar, né, o Newton, ele tinha uma frase lindíssima, que ele falava assim, eu sou apenas um menino à beira da praia, a brincar com uma concha, com uma pedra, quando, na verdade, o grande oceano da existência, eu não coloquei nem o pé. Então, ele se julgava dessa forma, né? Eu só sei que nada sei, né? Pois é. Então, olha, já Mas, estou pedindo pelo Congresso aí, Mário. Você jogou a ideia. Olha, é um grande congresso, viu? E tem algumas pessoas, assim, muito lúcidas para participar desse congresso, né? A gente que está pesquisando seriamente, por exemplo, o Alexander Moreira Almeida, lá na Universidade de Juiz de Fora, fazendo estudos muito sérios, acadêmicos, né? Nos programas lá de mestrado, doutorado, sobre relação ciência-espiritualidade, saúde e espiritualidade. O Júlio Pérez, com neuroimagem, fazendo estudos da consciência, estudos da mediunidade, por exemplo, com neuroimagem. Olha, que maravilhosa. E tantos outros, né? E nós precisamos desses apoios, porque por mais que a gente possa ficar satisfeito com a própria crença, mesmo que ela seja uma crença teórica até razoavelmente consistente, mas o método da ciência, ele é essencial, né? A possibilidade de você poder destruir a teoria, não é? Ela avança com isso. Mas isso também, felizmente, né? Nós estamos entrando numa área, numa época, né, de medicina quântica, digamos assim, né? Que hoje em dia, por exemplo, um grande passo que eu vejo é a comprovação científica da meditação, que é algo completamente sutil, né? Mas hoje eles têm lá já os estudos, né? Que eles fazem imagens do cérebro da pessoa, né? Antes de meditar, apenas 8 semanas depois de meditação, eles já fazem uma nova imagem e comparam as duas e veem as diferenças, né? Então, eles fizeram vários exames, né, nos monges, né, grandes meditadores. Eu acompanhei alguma coisa já. Né, tivemos muitas capas de revista, né, com os monges todos monitorados, né? Então, isso é maravilhoso, é algo completamente sutil que a ciência já tornou aquilo palpável, né? Já tem dados, já tem medidas, já tem números, né? Então, eu acho que está na hora. A hora é agora. Eu acho que é muito legal, né, dos conceitos que você tem trabalhado, por exemplo, o emaranhamento quântico, né?
Daqui você interferir, por exemplo, nos batimentos cardíacos de alguém que está lá no outro lado do mundo. Que é a questão da não localidade, né? Já é Exato. Porque E a a ciência... velocidade do pensamento, né? Então nós começa a se decantar alguns conceitos que são muito interessantes, né? Por exemplo, isso tem a ver, né, o Groff desenvolveu muito isso, que nós somos campos infinitos de consciência. Olha que coisa maravilhosa. E é a consciência, por exemplo, tem um debate maravilhoso de dois físicos quânticos com um filósofo cristão. Deus e a Ciência é o nome desse livro. É difícil encontrar, né? Talvez em sebo. Onde esse debate nos leva a compreender que o universo, na verdade, ele diz, é um vasto pensamento, né? Olha, Eu prefiro dizer vasta consciência, porque pensamento sim, parece que já reduz ao nosso mental, né? E a sim, gente já sabe que o mental atrapalha. Não é? é, Precisamos, às vezes, dar um descanso para a nossa mente meditando. sim, Então, nós somos consciência. Outra decorrência disso, que particularmente é uma certeza, mas eu sei que a incerteza é uma das maiores aquisições da humanidade, como diz o Edgar Morin, né? Então, eu posso dizer que é uma certeza confortável para mim, particular, não quero torná-la universal, mas somos uma consciência imortal, né? O que complica a nossa vida é que nós procuramos sempre o apego, né? E aí estamos num conceito budista muito importante, né? é, O que nos prende, o que nos limita são os nossos apegos. sim, Inclusive no momento da morte, porque nós podíamos imaginar que a morte nos transformaria. E, no sim, entanto, não. Pela minha experiência, continuaremos exatamente os mesmos, porque estamos muito apegados ainda a quem nós somos, à nossa personalidade, ao sim, nosso corpo, é, e disso decorre muito, uma decorrência imensa, né, de consequências. sim. Mas, enfim, continuaremos existindo com a certeza da impermanência. Ah, com certeza. E agora a impermanência ficou bem visível, né? O vírus Muito. chegou e ó, mostrou como o nosso mundinho sólido e fixo e estático, independente do observador, né? Ele é totalmente impermanente, não tem nada disso, né? É, Então, você vê que ó, mudou tudo, virou tudo, e é um... espero, espero que estejamos caminhando para uma era, né, para um primado da consciência. Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não sei se eu sou otimista, mas eu não sei, porque eu acredito que sim. Eu vejo as coisas caminhando. Mas, ô Mário, olha, uma pena, porque o Instagram tem um tempo, ele derruba a gente. A gente... Certo. Eu não estou conseguindo olhar horário aqui, por isso que eu te pergunto, eu nem não Não, enxergo horário. já a nossa live, que era para ser meia hora, já tem 50 minutos, mas está ótimo. Eu ficaria aqui mais uma hora e meia conversando, mas o Instagram, ele derruba a gente no Tá certo. determinado tempo, né? Então, para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de mensagem para quem está aqui assistindo a gente, para quem for assistir futuramente? Como você gostaria de fechar aí tanta coisa preciosa que você falou hoje? Principalmente que nós precisamos nos dar a chance de viver a experiência de percepção de que somos além do ego, além da mente. Que Uhum. isso que nós prezamos tanto, né, principalmente a civilização ocidental, e principalmente os homens, cabeças duras, né, de que é a mente que deve mandar em tudo e controlar tudo, né, e por isso nos apegamos tanto ao poder e por isso nos perdemos tanto Uhum. nos meandros do poder. Infelizmente estamos assistindo isso ainda, né, essa patologia do poder, a perversão que nós estamos acompanhando, infelizmente, nesse tempo tão difícil, Sim. mas que possamos nós experimentar que somos consciência, além da mente. Por Uhum. isso o caminho do silêncio, da meditação, e quem sabe a meditação do desapego, né, o POA,
que o budismo ensina, porque se a morte chegar, melhor que a gente esteja preparado. Com Se certeza. não houver nada, a gente simplesmente desaparece e é deletado, digamos, permanecemos vivos apenas na lembrança de algumas pessoas. Mas se continuarmos, pelo menos não estaremos carregando, talvez, tantas sacolas, Com certeza. não é? Maravilhoso, Mário, maravilhoso. Olha, vamos marcar uma parte 2, hein? Muito Vamos. bom. Um bom Muito bom confinastê para conversar com todos, você. né? Oi? Confinastê, um bom Ah, confinastê para todos. confinastê. Verdade. Mas você vê que coisa boa, né? Que esse Confinastê acabou trazendo, né? A gente promoveu mais esses encontros online, quanta informação preciosa, quantos É, encontros maravilhosos, né? A gente nunca teve conversei aí. com tanta gente. Tá vendo? É isso aí. Mas muito obrigada por ter Eu que aceitado te o agradeço. convite. Muita Imagina, gratidão. eu que te agradeço. Você E continue pediu com a por sua mim. esperança, né? Continue com a sua esperança ativa, né? Agindo, Ah, não sim. esperando. Exatamente, exatamente. Estamos aí para levar esse paradigma quântico para os 4 cantos do universo, para os universos paralelos nas múltiplas dimensões. Um outro dia eu te falo mais sobre um trabalho que vai ser, provavelmente vai ser objeto de um doutorado lá com a Mitty Goswami, Olha que sabe? bacana. Ah, Que é um daí, já, trabalho já, você é danado, chamado você já está fechando a live deixando a gente curioso, né? Esse é o Mário Sérgio, mas tá bom. Vamos pensar nisso, no modelo informacional da consciência, né? Hoje mesmo Isso, de manhã eu te ouvi falando numa live que tudo se resume à informação, não é? Então é sim, isso, o universo, e nós somos parte desse universo, o universo é consciência e nós somos consciência nesse universo, então somos feitos de energia e informação. isso mesmo, exatamente. Vamos trabalhar nisso. Um grande abraço. Tchau. Um beijo, Mário. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.